Aleluia. A palavra do Senhor se encontra no Salmo 51 e a palavra do Senhor diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua generosidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz que aos teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Amém? Até aqui, querido. Muitos de vocês sabem disso e eu compartilho isso várias vezes, em vários momentos, que um dos salmos mais bonitos, um dos salmos que eu acho mais bonitos, mais impactantes, é o Salmo de número 51. Porque ali ele mostra a sinceridade de um homem que errou, que pecou, que vacilou, que não colocava máscara diante de Deus. E ao chegar-se diante de Deus, ao fazer uma canção para Deus, ele coloca ali todas as suas mazelas, todas as suas dificuldades, mostrando para Deus que ele estava arrependido. E como eu disse aqui, pois esse salmo é fruto de um arrependimento muito profundo, ao qual Davi sabia que tinha cometido. Mas qual pecado era esse, pastor? Foi o pecado do adultério. Quando Davi cometeu o adultério com Betseba, naquele exato momento ele sabia de todas as suas mazelas, de todas as suas dificuldades, sabia que aquele pecado não ia ficar coberto. E exatamente nesse momento, ele sabia que algo tinha mudado na sua vida e também no seu ministério. Preste atenção, que lá em 2 Samuel, capítulo 12, podemos entender um pouco mais essa história, onde o profeta Natã vem falar com Davi, e depois que ele deitou com Betseba, o profeta Davi, justamente depois que ele tinha deitado com Betseba, o profeta Natã vem de encontro a ele e diz assim, diz para ele uma parábola, dizendo assim: 2 homens viviam numa cidade, um era rico e o outro era pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre não tinha nada, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ele cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, preste atenção, certo dia, um viajante chegou à casa do rico e este não quis pegar uma das suas próprias ovelhas ou dos seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeirinha que pertencia ao pobre. Davi, ao olhar Natã dizendo aquilo, diz a palavra do Senhor que Davi se encheu de ira, irmãos. E o próprio Davi declara o seguinte: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Natã contou uma parábola para Davi. Davi ouviu a parábola com muito amor, com muito carinho. Mas depois que ele ouviu essa parábola, ele diz: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Olha o que Davi declara a Natã, que aquele homem agiu sem misericórdia. Davi naquele momento ali não estava percebendo que que Natã queria revelar a ele algo. Davi ainda estava
no seu carnal, não tinha ainda se conectado com Deus, ao perceber que um profeta da parte de Deus vem de encontro a ele, depois que ele cometeu um pecado, e vem e fala essa parábola para Davi. Davi, existia dois homens, um era rico, o outro era pobre. O que era rico tinha cordeiro, tinha boi, tinha tudo. O que era pobre só tinha um cordeirinho. Mas um dia, Davi, chegou um visitante na casa do rico. O rico não quis pegar uma das suas crias, mas preferiu pegar a única cria, que dormia até na cama dele, do pobre. O que você faria, Davi? Davi fala: juro que pelo nome do Senhor, que o homem que fez isso merece a morte. Natã ouviu tudo que Davi tinha a dizer, olha dentro dos olhos de Davi e diz assim: pois é, esse homem, Davi, é você. Olha o recado que o profeta Natã entrega para Davi. Davi olhou dentro dos olhos, ao meu entendimento, olhou dentro dos olhos de Davi e disse: pois é, Davi, o homem que fez isso foi você. Preste atenção, muitas vezes não agimos com misericórdia, que é um termo muito amplo para nós, que se refere a perdão ou bondade, ou a benevolência com as pessoas. É muito fácil querer que as pessoas usem de misericórdia para cada um de nós, mas muitas vezes nós não queremos usar de misericórdia com as pessoas. Davi, mesmo com tanto poder, mesmo com tantas terras, bens, mulheres e riqueza, isso não tirou dele a vontade de conhecer Betseba. Davi tinha dinheiro, Davi tinha poder, Davi tinha terras, Davi podia ter qualquer mulher daquele reino, mas ele olhou para a mulher de um dos seus soldados e desejou ficar com ela. No próprio Salmo, preste atenção, no próprio Salmo que ele escreveu, percebemos ele declarando e dizendo o seguinte: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua generosidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Olha que Davi escreve, querido. Volto a repetir, no próprio Salmo que ele escreveu, ele já tinha entendido algo, dizendo o seguinte: Senhor, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua generosidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Eu gosto dessa humildade de Davi. Mesmo sabendo que ele errou, mesmo sabendo que ele pecou, ele tinha algo poderoso que eu e você nós temos que ter sempre diante do Senhor. É de reconhecer que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Olha que coisa bonita, irmãos. Olha que coisa bonita. Quando Davi diz: tem misericórdia de mim, eu fico imaginando aqui Davi entendendo justamente sobre isso, dizendo assim: o meu Senhor é um Deus de misericórdia, e é por causa da misericórdia dele que eu não sou consumido. Amém? Querido, não importa o que você fez no passado, não importa o teu erro, se você tiver a humildade, a honra e a simplicidade de chegar aos pés do Senhor e pedir ao Senhor perdão, eu creio que o Deus do Brasil, o Deus de Israel, é capaz de te abençoar e te perdoar e lançar no mar do esquecimento todo o teu pecado e ainda te usar como uma grande profetisa e um grande profeta aqui nessa terra, querido. Porque as misericórdias do Senhor não é a misericórdia do pastor Anderson, é a misericórdia do Senhor. São as causas de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim. As misericórdias do Senhor não tem fim. Isso não quer dizer que Deus tem amnésia, amém?
Lógico que Deus vai lembrar, lógico que Deus sabe que nós pecamos, lógico que Deus sabe que nós vacilamos, mas as misericórdias dele são as causas de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Glória a Deus. Você que está entendendo aí, dá um glória a Deus aí, dá um joinha, acena pra gente, para que possamos entender que você está entendendo aí do outro lado, querido. Nós estamos pregando sobre o Salmo 51, um salmo ao qual Davi abriu o coração para Deus através de uma canção, falando para Deus agir com misericórdia dele, dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua generosidade. Nosso Deus é generoso. A minha esposa, se não me engano, sexta-feira, quando ela foi cortar o cabelo, ela estava do lado de uma pessoa na rua, e a pessoa estava declarando o seguinte, que ela fez algo ao qual ela não tinha pedido permissão ao santo dela, e o santo dela estava batendo nela porque ela foi desobediente. Enquanto ela não se reconciliou com esse santo dela, o santo não parou de doer nela. Eu fico imaginando que tipo de Deus, que tipo de deuses ou santos que essas pessoas ficam seguindo. Por que eles não acreditam de uma vez por todas que Jesus morreu e fez todo um sacrifício por mim e por você, para nos livrar de todo o pecado, querido? Que nós temos conexão direto com Deus. Ainda tem pessoas que precisam de um intermediário, para que os pecados sejam anulados. Querido, a partir do momento que você levantou as suas mãos, você tem uma conexão direta com Deus. E você que está nos ouvindo agora através dessa mensagem, ainda não aceitou a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, ainda dá tempo. Existe uma esperança para você. Ainda dá tempo, existe uma esperança para você. Deus é um Deus de misericórdia. Deus é um Deus bondoso. E Ele diz: Senhor, tem misericórdia de mim, segundo a tua generosidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Um dos homens que eu mais amo na palavra do Senhor é Davi, por causa dessa sinceridade dele. Ele não ficava se maquiando diante de Deus, mostrando ser um homem que muitas vezes ele não era. Ele puxava a responsabilidade para ele, dizendo o seguinte: Senhor, eu pequei. Quantas vezes, irmãos, por causa dos nossos vacilos, nós queremos jogar a responsabilidade para os outros, não tomando para si a responsabilidade dos nossos erros. Davi, ele não fez isso. Sabe por quê, querido? Porque Davi sabia que ele não tinha como esconder do Senhor. Ele poderia se esconder numa caverna, Deus ia encontrar ele. Ele poderia ir para um grande monte, Deus iria encontrar ele. Ele poderia se esconder debaixo de uma cova, Deus iria achar ele, querido. Não tinha solução. E ele declara: Senhor, tem misericórdia de mim. O grande problema aqui, queridos, é que muitas vezes o nosso pecado não afeta somente a nossa vida, afeta a vida de outras pessoas que direto ou indiretamente precisam de nós. Por isso nós precisamos ficar firmes como uma rocha, mesmo que isso seja muito difícil e complexo para nós, pois o pecado de Davi atingiu outras pessoas. Olha aqui, querido, muitas vezes o nosso pecado não atinge somente a nossa pessoa, atinge outras pessoas também. E nós vamos perceber que nessa história, o pecado de Davi atingiu outras pessoas. Davi precisava de ser curado na sua alma. Se tem alguém aí do seu lado, querido, que precisa ser curado na alma, que você conhece que essas pessoas muitas vezes elas vivem repetindo seus pecados, porque é um pecado que ainda está na alma, não foi curado, não foi liberto. Declare no nome de Jesus de Nazaré que essa pessoa vai ser liberta hoje, amém? Vai ser liberta hoje, porque Davi precisava ser curado nas suas emoções, pois mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, tinha que ser trabalhado nas suas emoções carnais. Davi precisou de ser trabalhado nas suas emoções carnais, que por causa disso era fruto de uma rejeição, que poderia ter sido fruto de um adultério e de muitas dúvidas sobre ele mesmo.
Hoje eu ouvi uma pregação que muitas vezes, irmãos, nós que já somos adultos, preste atenção, nós que já somos adultos, que já passamos aí dos 18 anos, muitas vezes nós não curamos a criança interior dentro de nós. E mesmo com 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos, ainda temos aquela mentalidade de criança, aquele trauma de criança, que nós não deixamos Deus curar em nós, que nós não permitimos que Deus cure em nós, que nós não permitimos Deus ter acesso. E isso muitas vezes tem atrapalhado a caminhada de fé de muitos homens e mulheres aqui nessa terra. Davi precisava de ser curado nas suas emoções carnais, porque existia muita dúvida sobre ele. Pois quando Samuel foi à casa do seu pai, Jessé, esse pai chamou todos os seus filhos, irmãos. Porém, Davi estava fora da casa. Se uma pessoa chega na tua casa e diz para você assim, chama todos os seus filhos, como que você é capaz de deixar um dos seus filhos fora da casa, querido? Como que pode? Por mais que fosse uma criança, se chega um profeta na tua casa e declara para você, chama todos os seus filhos, chama todos os seus parentes, todos é todos. Ali você já começa a ficar imaginando como que estava o coração desse servo. E por causa desse ato, irmãos, por causa desse ato, que muitos especialistas entendem que Davi, nesse salmo, ele mesmo explica algo pessoal dele. E eu sou um desses teólogos também que eu acredito nisso. Que quando Davi escreve esse salmo, ele estava falando, explicando para Deus algo pessoal da vida dele, dizendo, eis que na iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Davi, no momento que estava escrevendo essa canção para Deus, ele fala algo pessoal, querido. Quantas vezes nós cantamos canções para Deus de coisas pessoais que têm nos afetados, que têm nos magoado, que têm nos chateado, que têm nos ofendido. Davi não colocou máscara diante de Deus e disse para Deus, Senhor, eu nasci na iniquidade e fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. De repente a mãe de Davi, só para abrir um parênteses aqui, não era a mesma mulher que era a mãe dos seus irmãos. Mas voltando à história, irmãos, Davi começa a meditar sobre a sua vida e começa a declarar coisas sobre Deus e a justiça de Deus. Você já declarou hoje coisas sobre Deus e da justiça de Deus? Pois ele sabia que o Senhor iria cobrá-lo ele. Olha que interessante disso. No Salmo, o próprio Davi sabia que o Senhor iria cobrá-lo. Pois ele mesmo declara, querido, isso tudo está no Salmo 51. Ele mesmo declara dizendo o seguinte, fiz o que os teus olhos era mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Davi sabia o mal que tinha cometido. E no Salmo mesmo ele explica, fiz ao que os teus olhos era mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Não necessariamente, Deus precisou matar Davi. Mas Deus não iria deixar impune aquela situação e Davi tinha consciência disso. Como eu disse antes, Deus não tem amnésia. Davi sabia que Deus ia entrar com providência em algum momento. E Davi declara, antecipando algo que poderia acontecer com ele mesmo. Fiz ao que teus olhos, Senhor, era mal. Mas eu sei que o Senhor é puro quando for me julgar. Fale comigo, Deus. Davi declarando ao Senhor. Natã, voltando ainda à história de Davi e Natã, lá em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 9 e 10, diz assim, por que você desprezou, Davi, a palavra do Senhor, fazendo que ele reprova? Você matou Urias. Por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo que ele reprova, Davi? Você matou Urias, o Etita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso a espada nunca se afastará da sua família,
pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o Etita, para ser a sua mulher. Deus virou para Davi e deixou bem claro, através da boca do profeta Natã, dizendo assim, que Davi tinha desprezado a Deus. E que por causa dessas atitudes, o Senhor teria que entrar com providência em algum momento. Davi, infelizmente, sofreu as consequências do seu pecado, e Natã continuou dizendo: assim diz o Senhor, Davi, da sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo Israel em plena luz do dia. Davi tinha feito algo escondido, mas Deus iria revelar o pecado dele em plena luz do dia. Que situação, hein, querido? Natã ainda estava entregando algo para Davi, dizendo assim: Davi, você fez coisas escondidas, mas eu vou revelar em plena luz do dia. Depois de alguns anos, irmãos, preste atenção, quando lemos a história de Davi, nós percebemos uma história de derrota na vida familiar por causa de um ato. Preste atenção, depois de algum tempo, nós vamos começar a perceber uma derrota familiar de Davi por causa de um ato. Já que em um ato, preste atenção nisso, em um ato, ele quebrou 3 mandamentos do Senhor. Em um ato, ele quebrou 3 mandamentos de Deus: não adulterarás, não matarás e não cobiçarás. Não adulterarás, não matarás, não cobiçarás. Em um ato de Davi, ele quebrou 3 mandamentos de Deus. Em um ato, ele quebrou 3 mandamentos do Senhor: não adulterarás, não matarás, não cobiçarás. Mas ele se arrependeu. Uma das coisas que eu acho mais bonita dessa história é que Davi se arrependeu e pediu perdão ao Senhor. E a graça do Senhor, como sempre, irmão, foi mais abundante que os seus pecados. Preste atenção nisso. Eu falei um tempo atrás, não importa o que você fez, querido, se você pedir a misericórdia do Senhor, pedir que o perdão do Senhor venha de encontro a você, se você pedir perdão de todo o seu coração, se arrepender de todos os seus pecados, a misericórdia do Senhor vem de encontro a cada um de nós. Eu já pedi perdão ao Senhor por muitos dos meus pecados, irmãos. O inimigo, o diabo, muitas vezes tenta me lembrar daqueles pecados que eu já pedi perdão para o Senhor, mas na mente, e eu declaro também dizendo: Senhor, o Senhor já me perdoou. O Senhor já me perdoou. Você não tem legalidade sobre esse meu pecado mais, porque eu já pedi perdão ao Senhor. Eu já pedi desculpa ao Senhor e Ele me perdoou. Então, Satanás, não tem mais nenhuma legalidade sobre a minha vida. Você pode até tentar me lembrar, mas aquilo ainda não tem, não dói, não me machuca. É como uma cicatriz. Eu falo muito sobre isso. Eu tenho uma cicatriz na testa, mas eu posso tocar, mas não dói mais. Davi, ele reconheceu seus pecados, pediu perdão ao Senhor, e por mais que homens e mulheres tentam me lembrar dos meus pecados antigos, isso não tem mais legalidade sobre a minha vida, querido, sobre o meu ministério. Eu não aceito esse tipo de palavra de derrota na minha vida, e vocês também não têm que aceitar. Mesmo que você tenha errado em algum momento, querido, se você pediu perdão ao Senhor, como Davi fez, o Senhor vai perdoar os nossos pecados, irmãos, e lançar no mar do esquecimento. Como eu disse, um ato de Davi, ele errou em 3 áreas, ele errou em 3 mandamentos do Senhor: não adulterarás, não matarás e não cobiçarás. Mas ele se arrependeu e pediu perdão, e a graça do Senhor, como sempre, foi abundante, foi mais abundante do que os seus pecados. Natã, sendo usado por Deus, disse que Deus tinha perdoado os seus pecados. Porém, as consequências desse ato iriam muito mais longe, já que a criança que estava no ventre de Betseba morreu. Uma das filhas de Davi, Tamar, foi abusada sexualmente por um dos seus meios-irmãos, ao qual Absalão
Depois de 2 anos o matou. E esse mesmo filho, não perdoando a atitude do pai, porque não tomou uma providência, deixa a ira entrar no seu coração e tenta contra a vida do seu pai a todo momento. E depois de um tempo, esse filho também vem a morrer. Depois de muitos anos, Adonias também tentou contra a vida do seu pai, e vendo que Davi escolheu Salomão, ficou frustrado, e depois da morte do seu pai, ainda queria uma jovem que tinha cuidado do seu pai, e Salomão, por sua vez, acabou matando o próprio irmão. E Salomão, irmãos, que é o filho dele com Betseba, a palavra do Senhor nos fala que ele virou um pervertido. Ele foi o homem mais sábio dessa terra. Mas todo o seu conhecimento, irmãos, não tirou dele uma palavra que ficou registrado isso na palavra do Senhor, que ele era um homem pervertido. Aquilo que não foi curado lá atrás, aquilo que não tinha sido entregue no altar do Senhor, aquilo que os filhos dele não pediram perdão também pelo passado do teu pai, mesmo sabendo que ele era um homem segundo o coração de Deus. Mas muitas vezes nós temos que pedir perdão pelos pecados que os nossos pais também cometeram, consciente ou inconscientemente, que os nossos avós cometeram. Não foram nós, mas às vezes algumas legalidades que eles tiveram no passado, irmãos, pode estar pesando em muitos momentos da nossa vida. Por isso, irmão, não importa, pede perdão. Eu sempre peço perdão por algo. Eu sempre peço perdão por algo que muitas vezes nem eu sei se eu cometi, mas mesmo assim eu peço perdão ao Senhor. Preste atenção, só para finalizar esse sermão. No Salmo 51, Davi pede a Deus para curá-lo. No Salmo 51, Davi pede ao Senhor para curá-lo. Diz assim: purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Olha o que Davi declara para o Senhor, querido. Olha o que Davi declara para o Senhor. Olha o que Davi declarou ao Senhor: purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Quando nós pedimos perdão ao Senhor, como Davi fez, querido, Deus nos purifica de todo o pecado, de todo o mal, de toda a seta, de tudo aquilo, irmãos, que não foi o Senhor que declarou sobre nós, mas sim que o inimigo muitas vezes, irmãos, articulou para que possamos ter caído, para que tivéssemos condições de cair. Mas o cair é do homem, o levantar é de Deus. Glória a Deus. Quando nós pedimos perdão ao Senhor, irmãos, nós somos curados das nossas emoções, das nossas mazelas, das nossas dificuldades. Davi mesmo ele reconheceu: purifica-me, Senhor, e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Davi, mesmo com todas as suas limitações, querido, não queria parar de buscar a Deus, não queria parar de louvar o Senhor, não deixou de guerrear em prol das coisas de Deus. Tem muita gente que errou diante de Deus, parou de cantar, parou de pregar, parou de dançar, parou de fazer um monte de coisa. Parece que não reconhece o Deus que é todo misericordioso. Parece que não reconhece o sacerdote, um pastor que é capaz de cuidar de cada um de vocês e dizer o seguinte: filho, tu errou, mas continua aqui nessa direção que lá na frente Deus vai te abençoar, Deus vai te fortalecer e você vai ser um homem, uma mulher abençoado. Um homem e uma mulher abençoada na presença do Senhor, mesmo com todos os erros, mesmo com todas as dificuldades. Eu gosto muito quando nós lembramos de Judas e Pedro. Os dois erraram com Jesus. Os dois vacilaram diante de Jesus.
foram cuidados por Jesus, amados por Jesus. E os dois erraram. Mas a grande dificuldade é que Judas não se perdoou. Pedro reconheceu o seu erro e se reconciliou com Jesus. A diferença, irmão, de determinados pecados é justamente isso. Se você reconhecer que existe um Deus todo-poderoso sobre a tua vida, você não se torna um Judas, mas você se torna um Pedro. Judas errou, vendeu Jesus. E mesmo assim, Jesus chamava ele de amigo. Quando ele percebeu toda a burrice que tinha feito, falou assim, o que eu fiz? Quando ele tentou devolver as moedas, já era tarde demais. Ele já tinha sido lançado nas garras dos inimigos. Mas eu fico imaginando se Judas, em algum momento, reconciliasse, pedindo perdão ao Senhor, mesmo vendo ele todo machucado, todo ferido, chegasse perto de Jesus, olhasse dentro dos olhos dele, empurrasse toda a multidão, dizendo assim, mestre, me perdoa pelo que eu fiz. Mas ele não teve força, ele não teve coragem. Pedro não. Pedro teve coragem e se reconciliou com Jesus. E fez o que fez, irmãos, impactando uma geração de apaixonados e de apaixonadas. Eu lembro que nessa hora, vem a palavra de Davi no coração desses homens. Purifica-me, Senhor, e ficarei limpo. Lava-me. Purifica-me, Senhor. Lava-me. Purifica-me. Lava-me. Arranca de mim toda a sujeira. Tira de mim toda a sujeira. Para que eu não venha carregar nenhuma dessas mazelas na minha vida, querido. Davi, todas as vezes que ele errava diante de Deus, ele reconhecia as suas limitações e pedia perdão ao Senhor. E só para finalizar, querido, então, façamos como Davi fez. Se arrepender dos nossos pecados é fundamental, amém? Se arrepender dos nossos pecados é fundamental. Vamos fechar toda a legalidade e seguir a vida procurando ser uma pessoa melhor, uma pessoa fiel, uma pessoa compromissada com as coisas desse reino. Sejamos justos, sejamos misericordiosos e tudo nos irá bem em nossa vida. Glória a Deus. Amém? Você crê nisso, irmãos? Você crê nisso? Creia nisso. Creia nisso. Creia nisso. Tem muita gente que poderia ter feito coisas poderosas para Deus, mas a falta de perdão, de não se perdoar, atrapalhou uma geração, irmãos. Mataram uma geração. Não deixe que o pecado do seu passado ou do seu presente te atrapalhe de fazer coisas grandes e poderosas para Deus. Se existe algo te atrapalhando, quando acabar essa ministração, aí na tua casa, entra num cantinho especial, ora ao Senhor, pede perdão ao Senhor, leia esse salmo e reconheça que muitas vezes nós precisamos da misericórdia do Senhor sobre a nossa vida, para que todos os pecados que nós cometemos, consciente ou inconscientemente, não venha ter poder e autoridade sobre a nossa vida, querido. Eu creio num Deus que é perdoador, e por mais que as pessoas tentam colocar coisas diferentes na minha cabeça, eu não aceito, porque eu aceito a palavra de Deus, que se eu me reconciliar com Ele, pedir perdão a Ele, Ele me purifica, Ele me limpa de todo o pecado, e Ele me levanta, porque a misericórdia dEle são as causas de não sermos consumidos nessa terra. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos nessa terra, e a misericórdia dele não tem fim. Coloca isso na tua cabeça, no teu coração, querido. Não adianta querer ser uma pessoa cristã, uma pessoa que caminha com Deus e só ficar pensando com a cabeça racional. Nós temos que entrar no espiritual para entender essas coisas. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. E Ele não tem limite da generosidade dEle para conosco, mesmo errando demais na presença dEle, irmãos. Eu gosto quando nós reconhecemos as nossas limitações. Eu gosto quando nós chegamos diante do Senhor e diz assim: Senhor, eu sou um homem limitado. Eu poderia fazer muito mais para Deus, mas as minhas limitações me impedem. Mas toda hora eu reconheço: Senhor, eu sou um homem limitado. E as minhas limitações
me impedem muitas vezes de fazer coisas maiores e melhores para o Senhor. Por isso, irmãos, vamos fechar toda a legalidade e seguir a nossa vida procurando ser uma pessoa melhor. Aqui não é uma palavra de igrejeiro, irmãos, é a palavra de Deus. Não é a palavra do pastor Anderson, é a palavra de Deus dizendo assim: querido, caminha na minha direção que você vai se tornar uma pessoa melhor. Mesmo com todos os seus erros do passado, eu ainda dou título a homens e mulheres, como eu dei a Davi. Mesmo ele errando, eu chamei ele de um homem segundo o meu coração. Deus pode nos chamar também um homem e uma mulher segundo o coração dele. Mesmo que as pessoas falam assim: ah, mas você fazia isso, hein? Ah, mas você era assim, hein? Ah, mas você é assim, hein? Ah, você era assado, hein? Quem nos justifica é Deus, querido. Quem nos justifica é Deus. Tem muita gente que parou de ir na igreja porque toda hora quando encontrava um irmãozinho, uma irmãzinha, as pessoas só sabiam lembrar do pecado dele. Ah, mas esse cara era cachaceiro, esse cara era um drogado, essa mulher era uma prostituta, essa mulher traiu o marido, essa pessoa fez isso, essa pessoa fez aquilo. Querido, quantos profetas e profetisas nós perdemos na casa do Senhor? Quantos? Queremos ser Deus na vida dessas pessoas. E muitas vezes nós perdemos essas pessoas para o mundo novamente. E aqui entra novamente essa bondade do Senhor, essa misericórdia do Senhor. Assim como Davi sabia de todas as suas limitações, mas todas as vezes que ele errava, que ele errou, ele chegava diante de Deus e pedia perdão. E nesse Salmo 51, um dos seus maiores pecados, irmãos, ele pediu que o Senhor tivesse misericórdia dele, dizendo para ele o seguinte: Senhor, purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Glória a Deus, aleluia. Você crê nisso, irmãos? Se você crê nisso, dá um joinha aí, acena para a gente, para que possamos ter a certeza que essa palavra está chegando no teu coração, querido. Que não é a palavra de um homem aqui qualquer, é a palavra do Senhor. Faça como Davi, se arrependa dos seus pecados, reconheça as suas limitações e mude a sua história. E mesmo que homens e mulheres venham apontar os seus erros, querido, aponte o seu dedinho para cima dizendo aquele lá de cima já me perdoou. Não tem mais legalidade sobre mim. E todos os dias eu luto contra as minhas dificuldades. Todos os dias eu luto contra as minhas fraquezas. Eu posso até cair, mas o levantar é de Deus. Amém? Creia nisso, irmãos. Uma das coisas mais poderosas é entender justamente sobre isso. Possamos errar, podemos cair, mas o levantar e o consertar é de Deus. Glória a Deus. Aonde você está, fecha os teus olhos. Eu quero orar pela tua vida, eu quero orar pelo teu ministério. Tenha esse minuto, de reflexão dessa palavra do Salmo 51. Conversa com Deus, Não conversa com homens agora, conversa com Deus. Faça essa autoanálise da sua vida, do seu ministério. Será que está tudo certo? Será que está tudo bem aí dentro do seu coração? Quantas vezes nós temos que pedir perdão ao Senhor pelas nossas falhas, pelas nossas limitações? Natan, sendo um profeta usado por Deus, não deixou que aquele pecado de Davi ficasse oculto. Mas nós não podemos matar a futura geração de pregadores, de levitas, de homens e mulheres que vão impactar uma geração pelos nossos pecados. Então ore ao Senhor, reconheça todas as suas limitações. Daqui a pouco eu faço essa oração para que possamos nos fortalecer nessa palavra. Amém? Senhor, muitas vezes não é fácil, Deus. Ouvir uma palavra de exortação. Ouvir uma palavra, Deus, que muitas vezes mexe com toda a nossa estrutura emocional e espiritual, Deus. Nos faz pensar como anda a nossa vida diante do Senhor.
Muitas vezes, ó Pai, os pecados ocultos e revelados, ó Deus, que está dentro de nós, tem nos impedido, ó Pai, de alcançar vidas ao Senhor. E as nossas limitações, ó Pai, têm atrapalhado muitas pessoas chegarem diante do Senhor e serem salvas, ó Deus. Pai, perdoa os nossos pecados, ó Deus. Perdoa as nossas limitações. Falamos sobre Davi aqui, ó Pai, que precisava de ser curado nas suas emoções, que precisava de ter sido curado, ó Pai, nas situações carnais, que precisava de ter sido curado, ó Pai, como líder. Mas, Senhor, mesmo ele com todas as suas limitações, ó Deus, ele reconheceu as suas limitações e fez uma das mais belas canções, ó Pai, como esse Salmo 51, declarando, ó Pai, que o Senhor usasse de misericórdia com ele, ó Deus, declarando o seguinte: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua generosidade, Senhor. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias, Senhor. O Senhor é um Deus generoso, o Senhor é um Deus bondoso. E eu oro, ó Deus, por cada homem, por cada mulher que está agora, nesse momento, ó Pai, ouvindo dessa ministração. E eu oro, ó Pai, pedindo que, se existe algum pecado, ó Pai, alguma dificuldade, que possamos reconhecer isso diante do Senhor, Pai, e pedir perdão, para que esses pecados, ó Pai, não venham a ter legalidade na nossa vida, ó Pai, e nos atrapalhe de viver uma vida santa diante do Senhor. Eu oro, Pai, pedindo que, assim como o Senhor ajudou Davi, ajudou Paulo, ajudou Pedro, ó Deus, ajudou muitos homens e mulheres a se reconciliar com o Senhor, mesmo com todas as suas limitações, nos ajuda também, ó Pai, nesse dia, nos fortalecer através da palavra, ó Deus. Não porque eu ministrei, ó Deus, mas é porque o Senhor veio de encontro a nós, nos ensinando, Pai, que mesmo com todas as nossas falhas, mesmo com todos os nossos pecados, o Senhor é um Deus misericordioso, o Senhor é um Deus bondoso, porque as suas misericórdias, Senhor, são as causas de não sermos consumidos, ó Pai. Use de misericórdia para conosco, ó Pai, e nos ajuda a nos fortalecer todos os dias, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Amém? Que Deus os abençoe, querido, que Deus os proteja poderosamente. Muito obrigado você que ficou conosco, né?